Olá pessoal, sejam todos bem-vindos uma vez mais aqui ao nosso podcast Heróis do Dia a Dia, onde nós trazemos profissionais para conhecer um bocadinho mais daquilo que eles fazem e também poder estar mais por dentro e conhecer aqui os meandros que vão ladeando sempre essa profissão, as coisas boas e as menos boas, com o objetivo de motivar outras pessoas que também queiram tanto enveredar por essa profissão ou não, mesmo só para ficar aqui a par. Eu tenho uma convidada muito especial, vocês vão ver, ok? Vão ver. Ela é parecida com a Lady Gaga, ok? Ela é pá, incrível. Eu sei que vai ser um momento incrível mesmo de boa conversa, informação. Eu vou aprender muito e eu acredito que talvez tu também aí em casa possas ter uma visão completamente diferente daquilo que é a profissão que ela tem. E eu não vou falar mais, só vou pedir a ti, ok? Que sigas aqui a nossa página, deixa-se o teu like e também comentes aqui no nosso vídeo e participes aqui nessa comunidade que eu tenho a certeza absoluta que vai ser uma mais-valia para todos nós, para nós e para ti também. Sem mais delongas, olá Isa. Olá. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Receber. Não, foi um prazer enorme. Eu sei que vai ser incrível essa conversa. Tanto para já, eu peço só que está presentes. Quem tu és e o que é que estás aqui a fazer? Eu sou a Isa Aguiar. Estou aqui como tradutora para tentar expandir um bocadinho os horizontes do que é a linguagem, a linguística e também, quiçá, falar de outras culturas, porque a cultura não é só a língua, a cultura é tudo o que envolve a língua. Portanto, é sempre interessante. Muito bem. A Isa é tradutora e está aqui connosco para um bate-papo muito, mas muito interessante que eu sei que vai ser incrível, como eu disse há pouco tempo. Isa, tradutora, já quando eras mais nova era isso que tu pensavas? Tipo, o que é que vais ser? Tradutora? Não, eu era exatamente o oposto. A primeira coisa que me lembro de quando minha mãe me disse: então, Isa, o que é que queres ser quando fores grande? Eu quero ser mãe. Agora já não digo isso. Agora já não digo isso. Tradutora foi uma coisa que me caiu no colo. Não foi provavelmente. Foi. O que é que eu vou fazer? Tenho todos estes resources. Vou-me mandar. Mandei-me e consegui entrar no mercado de entrar no trabalho. mercado de trabalho, no nível de tradução. Que é muito interessante. Independentemente, é muito interessante. Para quem estiver interessado e gostar digamos, da dinâmica de conseguir pensar em duas línguas ao mesmo tempo. Mas repara uma coisa. E, antes mesmo de fazer essa pergunta, eu vou-te perguntar, para já, como é que conseguiste ter esses skills, né, que te deram essa capacidade de ser tradutora? Tu fizeste uma formação, tiveste várias... Como é que é? Como é que foi? Assim, eu comecei muito nova a aprender inglês. Eu comecei... eu também, lá está, como a minha mãe. Eu sou um pouco precoce. Eu comecei a aprender inglês com 4 anos. Lembro-me perfeitamente na altura, quando apareceu a TV Cabo em Portugal. A primeira televisão por cabo, e aquilo era fulminante. Nós tínhamos uma única pessoa lá onde nós vimos que trabalhava para a empresa e fez uma puxada para toda a gente. Já conheço bem isso. Foi há muitos anos atrás, portanto não podem vir atrás de mim. E na altura eu fiquei fascinada com o Cartoon Network. E eu lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, com 4 anos, eu estava a ver o Courage the Cowardly Dog. E lembro-me de... A minha mãe estava na cozinha, exatamente na divisão ao lado. E eu, oh mãe, ela, que foi, filha? Disse, oh mãe, o que é que quer dizer courage? E a minha mãe, courage é coragem. E eu, minutos depois, oh mãe, então o que quer dizer Muriel? E a minha mãe, Muriel não tem tradução, Muriel é um nome. E começou aí a minha paixão maioritariamente por inglês. Por inglês, ok. E foi a partir daí. E depois, deste momento, a te tornar a profissional, então, como é que foi? Foi um... Tu pensavas já em inglês quando eras mais nova? Eu não pensava em inglês, eu comecei a pensar em inglês. Para mim, línguas sempre foi muito fácil para mim. Tanto, a começar pelo português, o inglês, basta-me pôr a cabeça numa língua e eu em 3 ou 4 meses aprendo a língua. Quantas é que falas? Neste preciso momento falo 3. Português, inglês e espanhol. O meu espanhol está um bocadinho para o No, mas o espanhol nosotros hablamos, ¿no? Pero que sí, poquito, pasito. Neste momento um pouquito. Eu também falo francês. Francês já na minha área. Croissant, baguette. Marquise. Sai! Croissant. Muito bem. Mas pronto. Mas é interessantíssimo porque assim, eu também trabalho como tradutor. Maravilha. E tenho uma ferramenta que me ajuda, que é o Google Tradutor. Eu tenho uma ferramenta muito, muito melhor na minha cabeça.
Não, eu estou a falar isso porque a ideia que fica, ok, para muitas pessoas, eu sei que não é a maior parte das pessoas, mas sei que nós não precisamos de um tradutor. Espera aí, eu tenho o Google, eu tenho... Estás a ver? Então, perceber que existe alguém que trabalha nisso, portanto, é interessante, no meu ponto de vista, pelo menos, porque vamos aqui perceber que há muita coisa a se fazer a nível de tradução. Por exemplo, o que é que hoje o mercado de trabalho, portanto, pode oferecer para... Pode ser uma oportunidade para quem, portanto, tem essa vertente. E o que é preciso para já? Neste momento é preciso uma capacidade enorme de saber que, por exemplo, no caso do inglês, o inglês difere. Os ingleses diferem. Um bocado, por exemplo, como o português de Portugal, o português do Brasil, o português de Angola, o português... Se nós formos a ouvir... E eu ouvir, por exemplo, no português, se formos ouvir os vários tipos de português, não vamos dizer que é todo o mesmo português. Não é mesmo português, não é só português, não é? Português de... Exatamente, tem o português daqui, o português dali, tem, por exemplo, tem o português angolano, o português do Brasil, o português continental, que é o nosso. Mas, enfim, ainda tem dos Açores. Os Açores, o madeirense, e temos o mirandês em Portugal, temos 30 por uma linha. O problema é que, por exemplo, mencionaste o Google Tradutor, muito engraçado. Tens que experimentar uma particularidade muito engraçada em relação ao Google Tradutor, que é escrever uma frase de 2 ou 3 palavras, traduzir para inglês, e depois de inglês para português. A tradução não vai ser a mesma. Não vai ser aquilo que inicialmente se escreveu. Daí os tradutores humanos serem tão importantes. Porque nunca nesta vida nada vai substituir um dicionário. Porque se não for com um dicionário escrito por humanos, se não for uma pessoa que usa a cabeça e um dicionário para conseguir fazer uma boa tradução, não é um Google Tradutor, não é um ChatGPT que vai fazer o trabalho. É isso que eu tocar agora, o ChatGPT. O ChatGPT é muito interessante, mas tem uma particularidade muito interessante. E era uma coisa que eu soube por um dos programadores. Que é, vamos pressupor, eu vou ao ChatGPT e meto lá um texto porque hoje me apetece trabalhar. Se o meu cliente for inteligente e se souber da existência do ChatGPT, pode pôr o meu trabalho lá e o ChatGPT diz, fui eu que fiz isso. Ui. Muito importante saber. Muito importante saber para quem estiver interessado em usar o ChatGPT. Isso é muito bom. Isso é muito bom saber. Porque muitos estudantes fazem isso. Pois. E os professores que tiverem o olho... Hoje em dia acho que quase toda a gente sabe do ChatGPT. Sim, mas não sabem deste pequeno detalhe. Que se eu por acaso deste não sabia mesmo, porque é saber. Imagina, um aluno faz um trabalho para a faculdade, para a universidade, para a escola, e o professor sabe que o ChatGPT tem esta particularidade. E se puser o trabalho do aluno no ChatGPT, o ChatGPT é obrigado a dizer, fui eu que escrevi isto. Daí, independentemente de tudo, o AI nunca vai substituir a mente humana. Que é a única coisa que ainda é de borla. Ainda de borla. Que é a nossa cabeça. Bom, há umas que já... umas aí que já... Umas nem sequer são usadas. É só ar e vento. Bom, mas voltando aqui então, à segunda questão, portanto, a nível de mercado de trabalho, em que setores é que se pode utilizar esta mais-valia? Documentação, transcrição, legendação, por exemplo, fazer legendas para episódios, até para o Netflix, por exemplo. Netflix, Canal História. Ainda há relativamente pouco tempo recebia até um convite para participar para fazer fazer legendamento ou legendagem para uma série da National Geographic. Uau! O problema é que eu não sei trabalhar com programas de edição. De quê? De imagem? Sim, porque eu tenho que fazer... Já te explico hoje. Pronto, explico hoje. Maravilha. Porque é preciso fazer o timing certo da legenda com o que está a ser dito, que é para fazer o timing. Porque convidaram-me para trabalhar nisso e é fantástico. E mesmo assim podiam pôr isso numa... Aí é que está. As grandes empresas valorizam exatamente, a mão da obra humana. Porquê que eu te faço essa pergunta? Porque, na verdade, o que é que acontece? Existem pessoas, e acontece mesmo, que podem estar saturadas do trabalho que fazem. Não é? Eu conheço algumas. Também eu. Entretanto, tem aqui esse skill, tem aqui essa mais-valia por viverem fora,
do país, tanto por terem conhecimento de uma outra língua, e abre-se aqui uma grande oportunidade de, portanto, ingressar numa outra carreira. E pode ser essa a carreira, então, de tradutor. Eu não diria que seja uma carreira, mas pode ser uma coisa à parte. Uma coisa que seja entretenimento, quanto mais seja para preencher as horas vagas. Ou não. Eu acho que, sim, independentemente do fluxo também de trabalho, sim, pode vir... Há uma coisa que eu sei que é bem interessante, que muito pouca gente tem essa capacidade, se calhar tu vais-me corrigir, que é de traduzir em tempo real, do tipo alguém a falar e tu a traduzires ao mesmo tempo. É possível. Vá lá, por exemplo, eu vou falar em português e tu falas em inglês. Olá, pessoal. Hello, people. Nós estamos aqui hoje We are here today. na nossa edição, Our edition do nosso podcast Heróis do of Dia a our Dia. podcast of people of day-to-day life. Tipo, isso é bué difícil, não? Não, para mim. É porque eu também falei devagar. Sim, mas para mim não. Mas imagina só, tipo, os governantes e tudo mais, eles quando estão naquelas cimeiras... Sim, mas isso é mais complicado. São pessoas já com mais... Já uma estaleca diferente. Estás a ver? Porque assim, tipo, ele está a falar... E ao mesmo tempo ele está a falar a língua dele e os outros membros assim. Isso também é um setor fixe, não é? É porreiro, mas a pessoa já tem que ser na casa dos 40 com muito, muito, muito treino. Porque não é fácil, porque estar a ouvir É porque uma coisa é estar, por exemplo, a falar português e a pensar em inglês, ou vice-versa. Outra coisa é estar a ouvir inglês e ter que falar em português ao mesmo tempo. O cérebro às vezes pode entrar ali em curto-circuito. Como é que tu pensas? Tu pensas as duas línguas? Ou... Consigo pensar nas duas línguas facilmente. Aliás, existe um estudo muito engraçado sobre isso, que é uma pessoa, se tiver um problema, se pensar em inglês ou noutra língua que saiba, é mais fácil resolver o problema. É irónico, mas é verdade. Eu gostei dessa teoria e é verdade. A sério? É verdade. Eu pelo menos sei que música, a gente quando canta em inglês, aquilo fica mais simples. Sim. Tipo, é muito fácil. Já está batido, provado. Mas agora, essa é muito boa. É. Mas se tentarmos traduzir uma música de português para inglês, fica horrível. Mas se fizermos o mesmo de uma música de inglês para português, fica horrível. Diz-me uma coisa, como é que tu lidas com filmes dublados? Com filmes? Dublados. Odeias? Tenho comichão no cérebro, não posso coçar. Eu odeio filmes dobrados. Por favor, não me dobrem filmes. Ponham legendas, mas não ponham dobrados. Dobrados é em português. No Brasil é dublado, não é? É dublado, mas eu não falo português do Brasil. É verdade. Eu falo português de Portugal. Eu peço desculpa aos brasileiros. Não sei se era do teu tempo. Era versão brasileira. Herbert Schlichers. Sim! Sim! Versão brasileira. Herbert Schlichers. Era um ênfase logo ao início. Ai! Eu acho que o único filme que eu aceito em brasileiro, por uma questão de nostalgia, é O Livro da Selva. Ok. Mas que tiveste uma conexão? E sim, porque eu adorava a música. Já viste Mohana? A Mohana, não, Mohana ainda não vi. O filme... Vaiana, no caso. Sim, é Vaiana. É Vaiana em Portugal e no Brasil é Moana. E epá, eu vi o filme em português, não é? Claro. Entretanto, as músicas eram em brasileiro. Confusão. Não, eu preferia ouvir a música em brasileiro. Sim. Mas o filme... Epá, é uma coisa estranha. Mas, por exemplo, mas há um outro filme, por exemplo, dobrado em português mesmo, que é o filme da Anastasia, a famosa princesa perdida da czarina dos czares russos, os Romanov. O filme, dobrado em português, é fantástico. Sério? E mesmo a música, que é cantada da princesa Anastasia, é da Lúcia Muniz. Ela faz um papel espetacular. É que tu estás a dizer que tu não gostas de filmes dobrados. E tu estás a falar com um locutor. Fantástico. É verdade. Eu faço esse trabalho. É uma coisa que dá muito gosto. Eu adorava ser voice actor, por acaso. Mas não tenho ainda o que... Não, mas isso hoje em dia, a nível de locução, há locução coloquial. É isso mesmo. Aliás, até mesmo para as agências de publicidade, os locutores hoje já não se... Aliás, eu, graças a Deus, nunca tive isso. Dessa voz, boa tarde, não sei quanto. Isso não, nunca foi isso. Sim. Mas, tipo, hoje em dia é mesmo assim, mesmo a vender um produto. Olha, Isa, tudo bem contigo? Olha, como já viste aquele telemóvel? Não sei quanto. É muito mais coloquial. Então não tem aquela exigência de ter aquela voice power. Sim, isso é verdade. Sim. Depois depende das pessoas. Há pessoas que têm naturalmente essa voz. Exatamente. Mas cada um com um mínimo treino, acho que vai lá.
Ok. Tu achas que para alguém ter aqui esse skill, essa possibilidade de trabalhar com um tradutor, tanto qual é o nível de inglês que tem que ter? Tem que ser professional, né? Tem que ser. Não tem que ser fluente, mas a roçar a fluência. A fluência, né? Que é o seu Como é C2. lógico. Porque assim, há pessoas que, por exemplo, falam português, a gente entende. Não é? Ele vai traduzir e a gente entende a intenção. Sim. Chineses, por exemplo, e eles aqui em Portugal temos muitos imigrantes, eu sou um imigrante, enfim, mas tu tens, por exemplo, paquistaneses, Sim. que eles vão falando e a gente vai entendendo, pronto. Sim. E às vezes eles fazem a tradução para as pessoas dos países deles e funciona. Mas daí o facto de ser algo profissional. Portanto, aí muda, aí tem uma mudança, né? Sim. Tu fizeste alguma certificação? Sim, tenho da certificação da FLUP, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ok. E sou C2. Desculpa. Sou C2. C2. Quer dizer que sou nativa, praticamente nativa. Eu sou A qualquer coisa. A já é muito bom. Não, A é bom. A Como é é que é? Aquilo começa quem? Começa Tipo, no B, beginner? é o B, o A e o C. Eu acho que eu sou A. Eu sou A qualquer coisa. Eu sou C2, quer dizer que já sou praticamente já nativa. foste. Eu sou praticamente nativa. Quer dizer, e o teu accent, como é que é? Como é que tu consideras? Nós estamos a falar da tradução falada, no caso, sim, né? Nesse caso. Eu Porque a escrever não há accent. Sim, exato. A mim não notam um sotaque por uma simples razão, porque já por em português eu sou do outro lado da ponte do Porto, não é? E nós sabemos que o sotaque é muito frisado naquelas áreas. Como eu perdi o meu sotaque e como não é recuso-me a ter sotaque, mas ajuda substancialmente é ao inglês, por assim dizer. Como ajuda imenso ao inglês, as pessoas não dizem tu és ali, já não sabem bem. Em português sabem dizer que provavelmente eu sou da terra A ou da terra B, mas em inglês já não tem. Mas o teu é mais British ou é mais... No sotaque em inglês mesmo, de British, não é a minha cena, não. Conheço muitos Oh, British, child, mas child. não. What are? Não, What não. are? É Harry Potter, Oh, não. yeah. O Leviosa, Oh, não. Gostas do American Express? Ai, não. Yeah, what's that? Não, e do preto americano. Não, it's knowledge. Oh, yeah. Não, sinceramente, eu já não acho graça nenhuma. Nada, né? Aqueles, parece que é do género, querem-se diversificar tanto e Yeah, ao mesmo e tempo fica uma eles coisa- dividem-se. Yeah. Acho que não há necessidade nenhuma. Eu gostei. A influência do rap. Yo, what's up? Mas Yeah, não há come on. necessidade. Sinceramente, e atenção, eu gosto do rap e acho graça à influência que o rap teve, precisamente da minha geração, na década de 90. Mas, por exemplo, porquê destacarem, por exemplo, um Ice-T ou por aí fora? Ou até agora estão a falhar um Biggie Smalls, por exemplo, ou por aí. E depois pegam no Eminem e encostam-no para canto só porque ele é branco. Só porque o Eminem não canta com aquele mesmo sotaque. Isso é mesmo bem Lá ridículo. está, é uma Até lá cultura eles ficam é mesmo revoltante. É. Tipo, quer dizer, eu posso até ter muito talento, mas sou branco. Acho que devem-se unificar as coisas. Acho que separar, literalmente separar as coisas não faz sentido nenhum. Acho que a cultura é uma coisa que deve ser partilhada, não é tipo, não, se eu sou mestiço, ou sou preto, ou sou branco, ou sou amarelo, ou sou ruivo, ou sou azul. Não, é a minha cultura, tu não tens direito. Não, para mim isso não resulta. A cultura não tem identidade. A cultura é para ser partilhada, a cultura é para ser... para mim é como um belo jantar em família. É para partilhar. É como, por exemplo, o Thanksgiving nos Estados Unidos. É exatamente isso. É juntar a família toda, cozinhar, estarem todos juntos e partilhar algo. A cultura para mim é exatamente a mesma coisa. Agora, diz-me só uma coisa. No caso de tradução, por exemplo, existem aquelas... E vais-me corrigir, se calhar vou falar a expressão errada, mas vale a intenção. Portanto, às vezes tu estás a assistir um filme e eu às vezes esforço-me a assistir um filme sem legenda. Eu entendo o contexto, mas eles dão uma piada que eu não percebo. Porque é contextualizada, né? É o que acontece na situação deles. Uma comédia, vai lá, Passos Coelho, uma coisa assim. Uma coisa deles. Sim. Tu, na condição de tradutora, tens que estar atenta a esses acontecimentos que é para poder contextualizar. Sim, porque sem senão... dúvida alguma. Sim, porque se houver uma piada... Uma piada só deles, né? Só deles. Se eu não entender o mínimo de contexto, que lá está, eu tenho que entender a cultura, tenho que entender o que está à volta do que se está a passar. Se eu não tiver o mínimo de noção de quem são as pessoas, do que é que se está a passar, de onde é que veio aquela piada,
é meio caminho andado para dizer, eu desisto deste projeto porque este projeto, obviamente, não é para mim, porque eu não estou a perceber uma mera piada. Ok. Então, vamos só daqui identificar. Primeiro ponto, tens que ter a predisposição, a paixão pela língua. Sim. Depois, tens de fazer uma certificação. Sim. Depois, tens de trabalhar, não é? Claro. E interessar-te também pela cultura. Sim. Do idioma, do povo. No caso, são 2 povos, né? Diferentes, enormes. Tanto que é para poder contextualizar sempre. Exatamente. Isso é quase como se fosse a regra de 3 simples. É obrigatório, tem que ser. Porque, vamos pressupor, houve um filme muito engraçado que eu vi há relativamente pouco tempo, que era só... a Black Wedding, acho que se chama The Black Wedding, que é uma comédia romântica em que é 2 famílias de pessoas de cor e são rivais. E então, nota-se perfeitamente que há piadas de uma família... Acho que eu já vi. E há piadas em que o casal em causa está tipo... Mas porquê vocês estão a meter uns com os outros? Enquanto que estão a mandar os petardos, passa a expressão, uns aos outros, e o próprio casal, que é de cor, não está a perceber. Nem tá, tipo... Ou seja, o próprio casal que é de cor, a família de um e a família do outro lado, estão-se a entender uns aos outros, mas o casal está ali no meio, tipo, o que é que se passa? O que é que se passa? Yeah. Portanto, o que quer dizer que, de certa forma, mesmo culturalmente, há casos em que nós, para traduzir, temos que saber o que se passa, mas há casos em que, na própria realidade, nem a própria cultura se entende. Yeah. Não, isso acho que por acaso estavas a falar sobre isso. Eu vi um filme que era uma família que era de origem hispânica. Hispânica? É hispânica, não é? Yeah. Latina. É isso que eu quis dizer. Pronto. A hispânica, espanhola, latina. Exato, por isso é que eu vi que não podia ser, estava na dúvida. Portanto, latina e uma afrodescendente. Sim. Então, tipo, tipo, tu estás a olhar para mim, assim, discutiam, estás a olhar para mim assim, com essa cara de por exemplo, vamos lá, alguém. Sombrero. Não, de sombrero, ele. E toda a família, exatamente. E ele... que é isso? O que é isso? É. E nós também, então, é tal coisa, tu perceberes o que é que envolve. Portanto, isso é um trabalho, não é fácil, porque tu tens que conhecer não somente a cultura do país que és, e também tens que conhecer a cultura, a atualidade, os acontecimentos da Inglaterra, dos Estados Unidos, mas ainda tem Canadá, tem Austrália. Tem Austrália, tem até filmes tem filmes mexicanos. Filmes mexicanos então são terríveis. Os brasileiros também, por exemplo, têm imenso contexto que nós, portugueses, não temos. Não, no teu caso tens que perceber a tua realidade, que é Portugal, sim. e a realidade deste. Portanto, vês as notícias, Vejo. ou aquilo que chega até ti. Eu tenho que ver as notícias num global. Eu não vejo notícias na televisão, por exemplo. Eu vejo notícias, vamos pressupor, aconteceu qualquer coisa nos Estados Unidos e... olha, foi um filme fantástico, que é o filme que é a entrevista ao Kim Jong-un. Em português eu não me lembro do filme, mas sei que o filme é baseado no Kim Jong-un. Acho que se chama mesmo The Interview. E é um grupo de repórteres. Um é repórter mesmo e o outro acho que trabalha com o repórter e tem que ir à Coreia do Norte fazer entrevista ao Kim Jong-un. Meu Deus. Ou seja, é um filme político tecnicamente, mas não é com um contexto puramente político. É um contexto cómico, humorístico. E se uma pessoa não tiver, não souber sequer o que se passa na Coreia do Norte, ou sabe no que é que se baseia a Coreia do Norte, não vai Fora. Filme. Vais de calça jeans. Não, a Coreia do Sul que não podes, não é? Não, a Coreia do Sul é na boa. Então a do Norte é do Kim meu amigo. Jong-un é a Coreia do Norte. Kim Jong-un. Exatamente, Kim Jong-un. Imagina, vais de calça jeans e já tens problemas, né? Porque eles não podem usar. Não. Vais Telemóveis é zero, câmaras fotográficas é do género. Tu chegas lá no aeroporto, mandas já uma selfie. Não, tem que ser aprovada pela polícia e pelo governo. Yeah. E é daquelas género de coisas. Só pode sair do país se for aprovado. Meu Deus. Ou seja, se eu, por exemplo, quiser ir ao país, imagino fazer uma tradução sobre o coreano, porque a Coreia do Sul e a Coreia do Norte não há uma diferença linguística muito grande. Se eu for à Coreia do Norte, por exemplo, fazer um estudo para fazer uma tradução qualquer, uma coisa do género. Temos visita aqui. Companhia. Temos companhia. Pronto, deixa. É da luzinha. Deixa. Pronto. E se eu vou lá fazer um estudo e se eu sair de lá com coisas que possam ser incriminatórias para o Kim Jong-un, eu sou presa. Portanto, eu posso fazer um estudo. Eu quero ver esse filme do Kim Jong-un. É hilariante. Eles acabam por conseguir... Eles no fim fogem. Portanto, obviamente. Né? Tenho que fugir. Mas o filme é hilariante. Chama-se The Interview em inglês. Vou procurar. E é com... já viste o Pineapple Express? O filme?
Não. É sobre drogas, muito interessante. É uma espécie de um... É um filme sobre... sobre gansados, pronto. E então descobrem uma nova, que é o Pineapple Express. Já vi. É com os mesmos dois atores. Aquilo é muito doido. Olha, caraças. Mas eu não vi. O título não era esse em português. Em português não, eu sei os inglês. Tu és inglês? Eu odeio traduções de títulos de filmes em português. E em brasileiro, então. Tipo, vá lá. O Joker em brasileiro que é? o... Ai, como é que era? Já nem me lembro do nome. Em português ainda é o Joker, porque nós não... mas eles é tipo... Ai, agora estava a falhar o nome. Olha, vou-te dar um clássico, enquanto lembras. O Padrinho, The Godfather. The Godfather, em português é o Padrinho. Em brasileiro não sei. Poderoso Chefão. Não faz sentido! Poderoso Chefão. Eu vou ter que procurar... Porque o nome... brasileiro vai dar criatividade, não brinca. Mas, por exemplo, em português, saiu aquele filme há muitos anos atrás do Now You See Me, que eram uns mágicos que faziam assaltos. Em português, Mestres da Ilusão. Pronto. Ai, por favor. O pessoal é criativo, não brinca. Tipo, e tu vais procurar o filme... Pá, nada. Não, aquilo é outro título, outra capa. Coringa! O Joker, O Joker em brasileiro, Coringa. Como que assim? Isso, não façam isso. Ao menos mantenham o teu. Só uma palavra Joker. Toda a gente sabe, é universal, é o Joker. Porquê Coringa? Tem que mudar. Mas é mesmo porque há títulos que são só uma palavra. E nos livros também, não? Também. Porquê Coringa? O livro que tu traduziste? O livro que eu traduzi. Também muda. Como é que ficou? Em português, como é que é? Em português, Os Anjos Não Têm Nome. E em... Angels Have No Name. Não fizeste aí... Aqui foi isso para mim é... Tipo, não, mas espera. Uma inspiração brasileira, uma onda dos nossos manos. Para mim seria tipo, Os Ângulos Não Têm Nome. Não, está muito próximo. É tipo, vamos lá pensar. É uma coisa assim. Eles como têm muitos americanismos, por exemplo, os brasileiros não dizem frigorífico, dizem freezer. Portanto, seria... Geladeira. Ou geladeira. Provavelmente, como os americanos dizem angels, provavelmente era angels, não tem nome. Não, está muito perto. Está muito perto, mas espera só. Que os anjos nos reconheçam. Que estás a ser? Os nomes dos anjos que não têm nome. Ou tipo, pessoas como anjos. Não façam traduções. Mas nós estamos a brincar, mas é real. É mesmo real. É. Mas era interessante perceber porque é que tem que fazer. Se calhar é uma questão legal, alguma que não pode ser Eu não acho que seja uma questão legal, eu acho que é mesmo uma questão... do que é que faz mais sentido, do que é que as pessoas vão... Não, orgulho cultural. Cultural, né? Porque, por exemplo, os brasileiros orgulham-se de falar português. E até não... É um facto. Para mim, eu separo os portugueses. Okay. Que temos o português do Brasil, o português de Portugal, o português de Angola, o português de Moçambique. Tu estás-me a entender bem, não sou uma portuguesa de Angola. É perfeito. É perfeito. Mas tem o sotaque. E atenção, não, é perfeito mesmo com o sotaque é perfeito. Eu conheço portugueses de gema que dizem quaisqueres. Quaisquer coisas. Dizem quaisquer, e vai vir. Vai vir. Não, por favor, não é vem, nem vai vir. Eu peço perdão ao Camões. Na tumba deve estar... eu tenho assim, há pessoas que sempre que falam eu tenho aneurismas. Mas tu tens noção que tipo... olha, o tipo, por exemplo... Pronto, é típico, né? Mas pronto, acabamos por levar a linguagem muito coloquial, muito informal. E tu, no teu trabalho como tradutora, tipo, nos teus projetos atuais, tu tens uma comunicação mais cuidada ou menos cuidada? Muito cuidada. Depende do cliente e depende de como o cliente me aborda. Okay. Ou seja, primeiro eu vejo a abordagem do cliente. Já vejo. Boa tarde, minha senhora. Por favor, eu gostaria que... Ou então, venho por esta... Não, pior do que isso. Ou vem minha senhora, ou é excelentíssima. Quando vem com excelentíssima, então... Está na hora de pôr o meu melhor vestido. Chama Shakespeare. Vamos lá. Está na hora de pôr o meu melhor vestido, que isto aqui vai... A minha roupa mais cara, porque isto vai ser... Agora, quando é... Olá. Olá, boa tarde, Isa. Venho por este meio requisitar-lhe este serviço assim. Vai para um prazo de X tempo. Ok, senhor ou senhora, dependendo da pessoa.
Porque é um hábito que muita gente tem, é tratar as pessoas por você diretamente. Isso está mal. Eu fiz aqui agora. Estava a chamar... que vocês... Não. Mas eu não estou a falar nisso, mas Não, numa você é o situação tu. paralela. Não, isso vamos falar numa Isso já situação paralela. Uma está pessoa que batido, não conhece de lado nenhum. Uma conversa normal. Não conhece a pessoa, ou seja, automaticamente há aquela barreira que não há o tu cá, o tu lá, como se costuma dizer. O dizer você isto, você aquilo, fica feio. É tipo preferível, agressivo, né? É preferível e a pessoa com quem está a falar, fica mais enaltecida. Se, Sr. Armando, em vez de dizer, Armando, diga-me isto, Armando, diga-me aquilo. Em vez de você, diga-me isto ou diga-me aquilo, você isto. Se eu tratar a pessoa pelo nome, ou diga-me isto, diga-me aquilo, em vez de dizer o você no prefixo, fica muito melhor. Muito e as pessoas ficam mais com o ego mais inchado. Principalmente quando está a insistir no nome. Já agora, Sr. Mauro, ok? Sr. Mauro. Ok. Também Sra. Isa. Não há necessidade para essa. Perdão. Olha, Isa, então diz-me só uma coisa. Vamos só pensar. Portanto, tu tens que ter atenção a esses detalhes. Sim. Atenção ao que é que faz sentido, o que é uma piada, o que é que não é, o que é que pode ser uma piada ofensiva. Se calhar tu... E os duplos sentidos? Tu também tens que conhecer isso? Os duplos sentidos. Sim. Tipo... Um exemplo. Não, estou a pedir um. Quero um exemplo. Vai lá, por exemplo, em português. Cá se faz, cá se paga. Portanto, isso tem uma expressão. Sim. Mas há duplo sentido já... Tem melhor, por exemplo, com uma cajadada aos coelhos. Aí já os americanos, por exemplo, têm two rabbits with one stone. Ou two birds with one stone. Mas também há essas questões... Mas há coisas que só eles têm. Sim, por exemplo, whatever floats your boat. Ok. Para nós, se nós fôssemos traduzir, é o que flutua o teu barco. Não faz muito sentido isso... para nós. Se fôssemos a traduzir, é o que te der jeito. É o que quiseres. Eu vou-te dar um challenge agora. Se tu conseguires traduzir isso... Pessoal, atenção. Vamos ver. As iludências aparudem. Ai! Apanhei-te. Calma, bocage. Não, as iludências aparudem, essa é muito boa. A língua portuguesa é fascinante na forma como podemos brincar com ela. O inglês não tem essa... Não, assim, tem, mas não tem tanto. Não tem tanto, por exemplo, uma piada. Why did the bike did not stand on its own? Because it was too tired. Calma. Calma. Once again, please. Why didn't the bike stand on its own? Because it was too tired. Ok, pronto. Mas agora analisa. Isso é o que não sei, tipo, do nada. Tipo, boio. E completamente. Outra. I have to cut the left part of my brain. Now it's all right. I had to cut the left part of my brain. Okay. It's all right. Sim, porque estava a pensar com o outro lado. It's all right. E está fixe, né? Pronto, se fosse uma pessoa criativa, exatamente, tem que ser o lado esquerdo ou direito. Exatamente. Uma pessoa criativa, acho que é o lado esquerdo que é criativo e o lado direito é que é crítico. Eu acho que o meu é de trás. Eu só funciono com o meu já está vazio. O meu tirou férias. O meu foi de género. Mas aí, até logo. Isso é muito interessante, sabes? Do tipo... E como eu te disse, há muitas pessoas que eventualmente, se calhar, não passa por aí. Nós ficamos... É muito comum. Eu nunca não tive esse privilégio de ter a crise existencial do tipo, e agora? O que é que eu faço? Eu tenho crises existenciais todos os dias. Não, do tipo, a nível profissional. Tenho todos os dias. Eu penso todos os dias o que eu estou a fazer. Sabes que essa era a pergunta que eu ia te fazer? Já pensaste em desistir disso? Já! Todos os dias! Mas porquê? Qual é assim, de uma forma geral, o maior desafio que tu já tiveste? Tipo, dizeste, não. Foi fazer uma transcrição. De fazer transcrições é péssimo. Porque é de género. Lá está, ter que pensar numa língua, traduzir para outra, e depois dar um completo 180 para escrever outra coisa completamente à parte. Ou seja, e os teus deadlines, como é que são? Tipo? Depende do projeto. Tem projetos para 2 semanas. Mas é desafiante. Há uns que são completamente alucinantes. E, portanto, transcrições, já uma situação, portanto, não precisas entrar em detalhe, claramente, mas pronto, tirou-te o sono. Tirou-me o sono. Sim, houve uma transcrição específica que fiz em fevereiro até. Tirou-me o sono.
tiram-me o sono completamente. Tipo, quando chegou o dinheiro, dizes, vai ser bem gasto isso aqui. Não, vai ser mesmo posto para canto, porque este dinheiro vem amaldiçoado. Foi horrível, porque para além de ter sido um trabalho muito extenso, foi um trabalho que me deu imensas dores de cabeça. Como foi uma transcrição, logo foi um fecheiro de áudio. E para além daquilo que eu vi, eu peguei naquele dinheiro e disse: não, este dinheiro eu não tenho nada a ver com ele. Olha, o número da minha conta está aqui. Eu essas coisas nunca. Vou-te mandar aqui o número da minha conta. Se não quiser fazer nada com dinheiro, manda aqui, ok? Aquele dinheiro é tipo quase dinheiro de sangue. É quase dinheiro de sangue. Não... Mas gastei. Ok. As contas não se pagam sozinhas, tem que ser. Pronto. E o que é que te deu mais prazer até o momento de dizeres fogo? Não, isso é muito top. Um dos projetos mais interessantes foi ter um projeto cómico. Um projeto cómico que, porém, por ironia do destino, foram os Anjos. Foi o projeto que até agora mais gozo me deu. Do livro? Exatamente, sim. Foi o projeto que mais gozo me deu. Porque, para além de... Foi do género. Foi-me passada a obra e foi-me dito: agora desenrasca-te. E eu: o que é que queres dizer com isso? E tens que fazer proofreading. E eu... Portanto, traduziste um livro de 300 e poucas páginas. 300 e poucas páginas. E para além disso, eu fiz proofreading em português, traduzi e fiz proofreading em inglês. O proofreading em português foi hilariante, porque é de género, eu cheguei a uma determinada parte do livro e disse: lá, onde é que a tua cabeça estava quando escreveste isto? Estás criativa, né? Foi por isso que comprou o frasco piripiri. E é hilariante. O livro em si, para mim, foi um dos projetos mais interessantes. Foi um dos projetos mais challenging também, porque não só foram 300 e tal páginas, foi muita pestana queimada, muitas horas ali, tipo... porque é de género, como eu tenho ADHD, e eu leio... Sorry? What you have? ADHD. ADHD? ADHD. What's this? Em português. É hiperatividade. Transtorno TDAH. Sim, exatamente. T? HD em inglês. Só que eu, como estou tão habituada a dizer ADHD... Já viste? Eu estava aqui já a boiar. É TDAH, não é isso? Em inglês é ADHD. Em português é que não... Eu em português é que não sei. Pô, quer dizer... Em português é que não sei. Tu já foste. Já fui, já é. E tu já, por exemplo, já concorreste aqui... Eu sei que tu tens um sonho, gostarias de morar fora de Portugal. Eu adorava morar fora de Portugal. Uma das coisas, por exemplo, na Inglaterra, agora com o fim com o Brexit, tipo, tu tens que fazer aquelas provas. Sim. Já tentaste fazer alguma para ver como é que te sais? Não, mas por acaso perguntei a um ex-amigo meu, um antigo amigo meu. Ex-amigo? Sim, infelizmente. Ex-amigo? Infelizmente. Ou é ou não é? É isso, porque eu dava bem com ele, deixei de mudar simplesmente. Portanto, é isto. Não me chateei com ele, simplesmente foi-se. Não... E perguntei-lhe porque ele teve que fazer esse mesmo teste, porque na altura do Brexit, todos os portugueses que lá estavam a viver e a trabalhar há 5 anos, há pelo menos 5 anos, tinham que fazer esse teste por causa da nacionalidade. Senão tinham que voltar para Portugal. Não digas isso. É verdade, tinham que voltar para Portugal. Eu não sabia disso. Eu sabia que tu tinhas que fazer para entrar. Agora, já estando lá, mais de 5 anos. Sim, pode. E aquelas pessoas que estão no país ficam tanto tempo não sabem falar a língua. Meu Deus, isso deve ser um terror. Eu conheço pessoas assim que estão na Alemanha, aqui na pior. Não, isso é Rússia, né? Nem sei. Mas ironia do destino, sabes como é que se diz ambulância em alemão? Krankenwagen. Acho que eu vi o vídeo. Krankenwagen. O alemão é muito agressivo. Eu acho que amor, podemos ver. Amt em alemão é Ich liebe dich. O que é? Ich liebe dich. Isso, o que é que significa? Amt. Acho que é isso. E aí, no vídeo que nós vimos, a moça falava assim com muita agressividade. É uma língua muito violenta. Aliás, eu tentei aprender e eu pensei, não, isto não é para mim, eu prefiro aprender latim. Por favor, literalmente. Dê-me latim. Porque aqui... Em nome de Patri. Eu prefiro. Em nome de Patri, Santo. O pior é dinamarquês. É tudo a mesma coisa. É tudo, né? É tudo lunático. Da Alemanha para cima é tudo lunático. É tudo lunático. Eles devem falar o mesmo de nós. E polaco deve ser fácil. Eu tenho um amigo polaco que às vezes manda-me frases em polaco e eu fico, filho,
Traduz-me lá. Com tremas e não sei quantos. Com tremas cedilhas. Não, tremas é alemão. Alemão, com cedilhas, com z's acedilhados também. Com as e até os Mas eles devem falar a mesma coisa de nós. Devem dizer... Sim. É... Boas festas. Boas festas. Não, pior do que isso. O nhã e o x. O x... tem também um vídeo de uma brasileira, uma americana que vive no Brasil, que estava a falar em português. Depois vamos ver esse vídeo, se der para passar aqui. Tu podes dizer em inglês, você. You. Only. You. Em português, você, tu, sé. Depois, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E depois ele disse, não, o pior não é isso. O pior é depois tem um L. Sabes qual é o vídeo, né? Sim. L-H-E. Lhe. Não faz. Por quê? É incrível. Mas é fantástico. Eles devem falar a mesma coisa de nós, acredito. Ironia do destino. Um dos meus melhores amigos é escocês. E a palavra favorita dele é escocês em inglês. Sim. Fala inglês. Sim, mas eles também falam dialeto escocês. Aquelas línguas do... E ele fala tanto inglês como o dialeto escocês. E estávamos a conversar e ele queria aprender. Óbvio que qualquer pessoa de fora quer aprender a falar português. Primeiro é as asneiras. Mas não sou português de toda. Mas esta pessoa não. Ele disse, olha, como é que se diz queijo em português? Eu disse, queijo. Ou ele virou-se, how do you say cheese in Portuguese? Eu disse, queijo. E ele, queixo? Eu, não, é queijo. Because queixo é outra coisa completamente diferente. What's queixo? Eu, queixo é isto. E ele, that's a chin. Eu disse, oh my God. Uau. E ele, a determinada altura, sempre que íamos para o Discord, que é o que eu mais uso para falar o Discord é para... É um Skype, é um Teams, é um Google qualquer coisa. É muito fixe, é muito fixe. O Discord é simples. Usa-se para poder disponibilizar aqui os vídeos para as plataformas de áudio. Maravilha. Pronto, eu ouço muitas vezes no Spotify. Se consegues entrar no Spotify, que é o que mais uso. Sim. E ele entrava no Discord, queixo, e dizia durante 10 minutos queixo, e ninguém percebia. Eu tinha que explicar a palavra favorita dele. Ele estava lá sobre queijo, ok. Porque o J, até os nossos J, é diferente. Até em espanhol, nós somos vizinhos, mas é Juan. É incrível. É preciso perceber esses detalhes. E as pessoas não interligam que letras, até mesmo foneticamente, o lhe, o x, por exemplo, o nosso x, por exemplo, nós dizemos xadrez, mas em contrapartida, por exemplo, muita gente diz João Félix. Ou Félix, exatamente. Por exemplo, eu como sou natural de Gaia e nós temos uma zona em Vila Nova de Gaia que é São Félix da Marinha. Nós sabemos quem é que é de Gaia e quem é que não é. Só a partir desse... Só por causa da letra. Quem disser São Félix da Marinha é de lá. Quer dizer, São Félix não é de lá. Muito bem. Agora, isso é barra default. Então, diz-me uma coisa. É preciso um trabalho, um estudo constante. Constante. Está ligada. Sem dúvida alguma. Mas há uma coisa que até vamos abrir um bocadinho. As pessoas mais atentas, se calhar, vão se perguntar, mas peraí, por que a Isa aqui na claquete está aqui assim? O que é isso? Aqui é uma linguagem universal? O que é isso? Qual é a ligação? Como é que isso se traduz? Já que estamos a falar de tradução. Claro. Porque, e aliás, eu ia mesmo te perguntar, porque falas muito dos teus amigos são estrangeiros. Mas porquê? Porque tu tens uma paixão... Uma paixão enorme por gaming. Por gaming. O gaming para mim é tudo. É tudo, literalmente. Eu comecei a jogar desde muito pequenina. Muito pequenina. Para mim é um prazer, digamos assim. É como para muitos é fumar um cigarro ou beber um café. Ou para mim é jogar. É chegar ao final do meu dia, desligar o que tenho de desligar e vou jogar, seja o que for que me aparecer à frente. O que é que seja o que for, por exemplo? O que é que tu jogas? Depende. Por exemplo, se eu estiver numa de querer chilar, estar assim mais nas calmas, posso jogar, por exemplo, neste momento onde posso jogar, por exemplo, Littlewood. Olha, para já, entendo tudo sobre isso. Podes falar à vontade. Isso aqui... Então, os jogos que eu vou mencionar são perfeitos para crianças, literalmente. Um jogo chamado Littlewood. The Little Hood. Wood Madeira. Wood Madeira, ok. Pequena madeira. Exatamente. Stardew Valley. Ou então, por exemplo, eu ando a jogar isto, mas isto já não é aconselhado para crianças, porque se chama Graveyard Keeper.
Que é... Graveyard Keeper. Sim, como é que se chama? É que tu tens que traduzir mesmo isso que estás a dizer tudo. Tipo, o Littlewood eu é entendo Pequena tudo. Madeira. Pequena Madeira há na Steam. Não traduzir os nomes, mas o que é? Tipo, o que é? Por exemplo, o Littlewood é uma mistura entre o Pokémon antigo com pixel art. Tipo o Super Mario, a arte do Super Mario, pixel art. E é um joguinho muito simples, tem uma historinha muito engraçada. Eu, sinceramente, quando quero jogar... Estás chill, queres estar pausada? Stardew Valley apetece-me ter uma quinta. E vou ter uma quinta. E vou ter galinhas, vou ter vaquinhas, vou ter porquinhos e tenho uma quinta. E estou ali e jogo aquilo. Quando quero uma coisa assim chill, mas um bocadinho mais dark, vou para o Graveyard Keeper. Que é quando uma pessoa é uma coveira e tem que lidar com enterrar e tal. Não sei o quê. É interessante, mas não lida com coisas nada de extravagantes. É literalmente... Extravagante, enterrar, não tem nada a ver. Não, porque não é assim tão dark como parece. Okay. É literalmente... Ajuda um bocadinho a lidar com o conceito do que é morrer. De uma forma muito ligeira. Isso não é espanhol nem nada? Não. Porque sabes que os espanhóis, os latinos, têm aquela questão do... Já viste aquele filme Coco? O Coco, não vi o Coco, mas vi o resumo do filme. É uma maneira de eles mostrarem exatamente. O que é morte. Eles celebram. De maio. Exatamente, eles celebram isso. Portanto... Exatamente, o Graveyard Keeper é mais ou menos com essa cena, com essa ideia que é um homem que é separado da esposa e a única forma de poder voltar para a esposa é ter que lidar com a morte. E então é coveiro. E tem que tomar conta do cemitério, tem que tomar conta 30 por uma linha. E é uma forma muito chill de lidar com um tópico que muita gente se recusa é uma coisa a lidar. E também é com pixel art, ou seja, torna a coisa ainda mais ligeira ainda. Se eu quiser um jogo com história, um jogo em que quero enterrar a cabeça naquela... ficar completamente imersa na história, um Dragon Age, por exemplo, ou Idade do Dragão... ou então um Mass Effect ou o Efeito em Massa, que são para mim as minhas trilogias favoritas até à data. Ou então um Destiny, que é muito bom para quem gostar de história e um bom shooter. Um shooter é um jogo com armas, mas não são armas tipo Call of Duty, não é nada disso. Okay. São mais... Já agora, o que é que tens a falar sobre Call of Duty? Eu não gosto de Call of Duty. Porquê? Não gosto muito do toque de guerra que dá. É muito real, não é? Não é por ser muito real. Os jogadores daquilo são dois polos completamente distintos. Ou tem aqueles que são verdadeiramente agressivos, ou tem aqueles como eu próprio já vi, porque já experimentei Call of Duty, porque o Battle Royale deles, no Battle Royale não tem provavelmente uma tradução em português, mas é uma pessoa que entra num jogo, ou sozinha ou com uma equipa de 3, acho que é 3, e o último a sobreviver é quem é. Isso é tipo Fortnite. E o Call of Duty tinha isso. E eu já entrei, por acaso experimentei na altura, e vi cenas como gajos, literalmente um grupo de 5 gajos não. Eu ia dizer num carro, mas não era num carro, acho que era uma espécie de uma pick-up, uma coisa do género, a cantar. E passam por mim e I just call you, this is crazy. Tipo... Sem noção. Sem noção. Não estão ali para matar, estão ali para se divertirem. No entanto, como mulher, eu já entrei em jogos de Call of Duty, como outros jogos quaisquer, e és uma gaja volta para a cozinha. Portanto, lá está os dois opostos que não... Quer dizer, as pessoas acabam por ser muito... Ou seja, há quem vai mesmo para jogar e é agressivo mesmo, quer jogar. E outras pessoas que vão para se divertir. É aquele género de pessoas que, como qualquer outra pessoa que gosta de jogar e tem um trabalho, vai lá para tirar a cabeça de misérias e estar a descontrair. Para quê? E depois ouvem até insultos mesmo racistas ou xenófobos ou antisseméticos. Para quê? Okay. Deixem as pessoas divertirem-se. Não há necessidade nenhuma. Os jogos foram feitos para isso mesmo. Por não ser real. Exatamente. E começou por nem sequer ser online. Onde é que estavam os insultos, sejam raciais, sejam homofóbicos? Acho que as pessoas aproveitam essa para libertar um bocado aquilo que não podem dizer na vida real. Mas diz-me só uma coisa, de certa forma, os jogos, por seres gaming, portanto, acaba por ajudar no teu trabalho? Sim, sem dúvida alguma. Para mim é fundamental, porque primeiro eu jogo jogos em inglês, para começar. Depois, por exemplo, falei do Dragon Age e Mass Effect. São dois jogos completamente diferentes, embora sejam do mesmo estúdio. Um é altamente futurista, e o outro é agora estão a falhar, é época renascentista, essas coisas.
E se nós formos a pegar em 2 temas completamente diferentes, com 2 eras completamente diferentes, e formos a correlacionar, por exemplo, a linguística de ambas, porque, por exemplo, no Dragon Age, que é um jogo mais com uma mentalidade mais antiga, o inglês que vai ser usado não é o mesmo. Enquanto que no inglês do Mass Effect é um jogo futurista, o inglês é mais simplificado, ou até mesmo usam termos que não cabe a Nossa Senhora. Portanto, acho que é uma questão de ver. Até mesmo, jogo League of Legends também. E eu noto também mesmo isso. Por exemplo, cada personagem no jogo tem a sua história. E cada grupo de personagens, por exemplo, tem as suas cidades. E até isso tem a sua própria história. E se formos a ler a história dessas cidades e dessas personagens, até esse inglês muda. Termos que são únicos a cidades, ou pessoas, ou até mesmo locais. E ficas a conhecer ainda mais. Exatamente, tem imensas piadas. Isso é muito fixe. E é interessante. Eu vou-te fazer uma pergunta já. Antes mesmo ia pedir aqui uma vez mais a todos os nossos telespectadores na televisão, né? Todos os nossos amigos. Ok? A todos os nossos telespectadores. Não, calma aí, na boa. Portanto, ia pedir sempre aquele like no nosso vídeo, que se subscrevam no canal, caso então não façam parte dessa comunidade, desse grupo, e também deixem aqui os comentários. Para já ia perguntar, vocês acham que a Isa é parecida ou não com a Lady Gaga? Eu acho que é, né? Canta lá uma coisa da Lady Gaga. Eu não conheço grande coisa de Alejandro. É a única coisa que me lembro dela neste momento. Olha, sabes que, falando da Lady Gaga, eu tinha uma ideia de que ela era uma cantora, tipo chiclete, uma coisa básica. Não, mas afinal eu vi ela cantar com Sam Smith ou uma coisa assim, era tocar piano e tudo. Não é com Sam Smith, era com outro, ironicamente é com outro, acho que ainda é atual namorado da ex do Ronaldo, com a Irina Shayk. Não sei como se chama. Acho que sim. É o gajo moreno que fez o Hangover, o filme Hangover de Olhos Azuis, não me lembro o nome dele. E ele canta, ela tem um vozeirão do caralho. É como a Adele, também tem um vozeirão. Não, mas a Adele já era escancarada. Mas a Adele também tem outro treino. Nota-se tem outro treino. Não, porque a Lady Gaga quando chegou no pop, não sei qual foi o primeiro. Gaga. E tipo, tu olhas já, ok. Isto é. Mas quando começou a coisa. Mastigada, fast food music, como se costuma dizer, sim. E depois muda e as pessoas ficam, o que é isto? Exatamente. Alison Moyet, sim, Alison Moyet também é um exemplo, sim, mas isso é outro caso à parte. Alison Moyet é a década de 80, já é outro patamar. Para isso eu dizia mais o Limal dos Kajagugu, vá lá. Olha, toda a gente conhece. Voltando à pergunta, tu te surpreendes quando lês alguma coisa nova e dizes, isso é o quê? Hoje em dia já é muito pouco comum. Acho que hoje em dia quase nada me surpreende. Tem que ser uma coisa mesmo muito... Uma expressão, alguma coisa tipo, dizes, meu Deus, isso, o que é isso? Tipo, por isso acho que eu te faço essa pergunta. Porque em língua portuguesa, volta e menos, vamos ouvir umas palavras tipo, quem é que inventou isso? Mas é mesmo. A minha geração, por exemplo, foi a minha geração que inventou os memes. Yeah. Mas hoje em dia, a geração que veio a seguir à minha pegou nos memes e fez aquilo qualquer tipo. Puseram-nos todos num furtão e mandaram-nos para. Yeah. Eu não percebi o que aconteceram aos memes, mas alguma coisa foi. Portanto, hoje só mesmo slang, como se dizer, só mesmo expressões calão, muito típicas, nem calão, expressões típicas de cada geração é que me surpreendem substancialmente. Por exemplo, da geração da minha mãe, é o escaganifobético. Que é uma pessoa completamente escangalhada, uma pessoa completamente... Estás a falar de mim? Não, é a expressão. Não, eu não sei como é que ainda não bati aqui, caiu já. Eu não sei como é que o microfone ainda está intacto. Eu, quando falo, eu sou... Como é que é? Escaganifobético? Escaganifobético. Não. É uma palavra, mas é engraçada. Eu tenho receio de falar aqui uma palavra. Escaganifobético. É um cagão com diabetes. Um cagão diabético. Mas parece, senhora, a minha geração já é mais... O tipo veio da minha geração. Tipo isto, tipo aquilo. O fixe. O fixe, o baril. Esse já é da minha geração. Aliás, nós criamos
Até na moda nós criamos uma coisa como os imos. Yeah. Mãe, não é uma fase. E eu vestir-me de preto e ter o cabelo verde não é uma fase, mãe. Uma fase, já não é uma fase. Mas não, qual não, hoje em dia... Como é que se diz otorrinolaringologista em inglês? Não tem tradução. E como é que se diz? Simplesmente pode ser... até a mim está a dar uma branca agora. Está normal, dar-te uma branca, limpo. Agora, a mim dar uma branca... Fica uma coisa estranha. O meu cérebro agora parou, que não sei. Já não me lembro como é que se diz. Mas vá lá, traduções tipo, de coisas, por exemplo... ia falar telescópio, mas telescópio não é uma palavra assim tão difícil. Tipo... Entendes o que eu quero, não é? Tipo caneca, mug. Não, mas isso está tranquilo, isso está leve. Estou a dizer tipo, palavras que já são difíceis em português. Por exemplo, a palavra que tu disseste, esqueganifobético, não há tradução também. Mas como é que eles dizem? Weirdo. O similar é weirdo. Ou weird. Mas assim, weird é verbo. É verbo. Assim, é adjetivo neste caso, não é verbo, é adjetivo. Mas weirdo é o ênfase, é o que nós chamamos de superlativo. Ou seja, eu posso dizer que o meu telemóvel é weird, but you are weird. Mas now you're a weirdo. Mas ainda tem o ênfase, que é weirder. You're weirder than... Ai, Jesus. Lá está. Eu gosto muito de inglês, sabe? Não, agora mesmo não está sério. Mas vou-te dizer, quando começa já aliás, em português também, as conjugações dos verbos, tempos. Em inglês é mais tranquilo, a verdade seja dita. Mas, aqui... Mas português é mais complicado. É muito mais complicado. Uma coisa que tu dizes, meu Deus, uma das palavras mais compridas em português é anticonstitucionalissimamente. Exatamente, nós falávamos isso no teatro. Mas há uma palavra mais comprida. Esta tem que ir procurar, porque esta tem que ir dizer devagarinho, porque ela tem todas as letras do alfabeto, mais ela é muito longa. Agora eu te pergunto, pessoal, vamos só pensar. Quem é esse abençoado? Quem é o enviado de Deus? Que diz, não, eu acho que quis entrar no Guinness, né? Tipo, eu vou fazer... Podem entrar no Guinness. Fogo, meu. É complicado. É. Porque às vezes... E quer dizer se calhar é uma coisa boa comum e uma coisa normal e podia ser dita de uma forma simples. Mais simples, sim. E é uma doença, por acaso. Cara. É por ironia do destino. Se o nome já é raro, imagina a doença. Imagina a doença. Portanto, a palavra tem 46 letras. É uma palavra muito longa. Estou à espera que load a palavra. E é... Vai. Eu tinha um amigo meu que conseguia dizer isto na ponta da língua. Pneumol tramicoscópico. É a palavra que está bom. Tens de passar a bola para mim. É que nem eu. Pesquisem, pessoal. Qual é a maior palavra? É pneumol microspicosicolvuconiótico. Uma coisa assim. Perda de cabelo. Por acaso não. É um problema pulmonar. Ah, é? É um problema pulmonar. É. Ok, pronto. Depois... porque... Não, se eu falei perda de cabelo só para dizer tipo uma coisa comum. É, mas é uma palavra com 46... É quando o pulmão... Até ele... Não, com 46 letras o pulmão fica sem... Olha, Isa, tu tens... começaste, portanto, a jogar... Em que consola? E já sei que tu nem gostas de consolas em dia. Mas gosto das antigas, as novas. Qual foi a tua primeira? A minha primeira consola foi a Nintendo 64. Há quanto tempo? Foi trazida pela minha mãe. Eu devia ter volta de... Trazida de onde? A minha mãe comprou, já era dela. Era da minha mãe, a consola. A Nintendo 64 era da minha mãe. E, portanto, ela já tinha quando eu nasci. Portanto, eu tenho-a desde que nasci. A sério? A sério. E tens até hoje? Se tem anteriores. Vendeste? Eu joguei numa Atari. Se faz... A Atari é de... Portanto, a Nintendo 64 é de 85, acho eu, se me falha a memória. Não, mas eu quero. O físico está contigo? Não, infelizmente. Vendeste? Não, acabou por se aparear e deitei fora. Mas isso não é para deitar fora. Eu Tu não sabias. Não sabia. Não, e como mudar de casa... Yeah. Foi...
Mas eu tive tudo, eu tive Game Boy, o primeiro Game Boy Game Boy era preto e branco, meu. era um bajolo. Ei, meu Deus, era muito fixe. O Game Boy Color, o meu primeiro jogo foi... Eu tive 2 jogos, foi o... Jim Worm, ou Worm Jim, uma coisa assim, era um homem do espaço que era em forma de minhoca, era uma coisa muito engraçada, e foi o Alone in the Dark. Nunca joguei nesse jogo, nunca, que era um jogo de terror. E era no Game Boy Color, e eu não gosto de jogos de terror. E depois tive... Só gostas daquele de enterrar, né? Sim, esse graveyard okay. keeper. Lá está, não tem medos. Yeah. E tive depois o Pokémon, obviamente, a geração tinha que ter. Eu tive o primeiro Pokémon, eu tive o Pikachu, a caixa. Pikachu, yeah. E depois tive o Tamagotchi tiveste? Não. De? Tamagotchi. Tive Tamagotchi. E eu quero ter um dos originais e quero ter um dos modernos, que agora já é tudo. Agora é por touchscreen e tudo. Quem é que não tem vontade? Eu andava com aquilo preso na minha mochila quando ia para a escola. Aquilo era... E a meio das aulas aquilo começava a pi. E eu, professora, desculpa lá, tem que dar comida. Ai, Jesus, nós estamos folgados. E ainda sou do tempo em que mandar SMS nas aulas era assim e tinha que ter muito cuidado com as teclazinhas. E até agora não é assim? Não, agora não. Agora basta tipo o professor estar a dizer que não se ouve. É que antigamente no tempo ouvia-se as teclas. Não, e quando fizéssemos aquela composição das músicas para ter... lembras do 3310 e coisas assim? Eu fazia isso. Eu fazia isso. Eu lembro perfeitamente que fiz uma... Em miúda eu mandava... a minha mãe tinha contas de telemóvel para pagar, porque na altura... hoje em dia podemos fazer download de músicas e wallpapers. Na altura vinha na revista Bravo. Coisinhas e tinha que se para a nota. Falamos sobre isso há dias, não é? Tipo, tinhas que... agora muito a minha mãe uma vez recebeu quando em casa e disse, o que é isto? Oh mãe, desculpa, mas eu gostei muito do toque. Era um pipipi, mas gostei muito. Eu lembro, estava agora a tocar aquela do Nelly, daquele Roland. Até a musiquinha do... Era espaço, de hoje 4. As musiquinhas antigamente, os toques monofónicos eram uma loucura. E lá está também outra coisa os cultural. polifónicos também ainda foram fixe, Depois, entretanto, vêm aí as maluqueiras de uma música. Eu ouço música brasileira como toque de chamada mesmo aos altos berros. Eu já nem uso o toque de chamada. O meu telefone passa mais a vida no silêncio. O meu também. Eu tenho smartwatch para quê? É para me alertar que estou a receber uma chamada para poder rejeitar no relógio. Pronto, passaste. Tiveste o Sega Mega Drive? Tive a Sega mesmo, porque eles tinham um console só da Sega. Tive a Mega Drive, tive a GameCube da Nintendo. É mais antes o que é que eu não tive? Eu cheguei a ter a primeira PlayStation. Quando ela saiu foi uma loucura. E o meu pai na altura comprou logo. A minha mãe mais uma. Mas tens coleção hoje em dia? Não. Gostava. A partir de agora também já nem gostas mais de consolas? Não, mas gostava de ter a versão dos 25 anos da PlayStation 4, que era toda cinzenta, com o comando e vinha original, e gostava de ter essa versão, por acaso. Hoje gostas mais da Xbox? A Xbox para mim é mais o comando do que a consola. O comando é bonito, é mesmo bonito. É muito ergonómico. Aliás, é o que eu uso para jogar no computador. Né? Okay. O da PlayStation é muito... Não gosto muito. Para ter nas mãos várias horas não dá jeito nenhum. E é só te perguntar, o que é que aconselhavas a alguém que eventualmente quer fazer o que tu fazes no sentido daqui do serviço de tradução? Persistência, estudo contínuo, estar constantemente atento às notícias, estar constantemente atento às mudanças culturais, saber respeitar essas mesmas diferenças culturais. Estudar o quê? Estudar as diferenças culturais e as contínuas mudanças culturais, porque é uma coisa extremamente importante. Porque se nós não estivermos a par do que se passa culturalmente, por exemplo, a situação do... como é que se chama? Aquela situação americana por causa da raça negra, que é uma expressão que eu detesto. Black Lives Matter. Isso, por exemplo, tem que ser um estudo constante. Como assim? Por exemplo, existem documentários feitos sobre isso. Mas isso é um movimento antigo, não é? É, exatamente. Só com o George Floyd que foi agora e... Exatamente. Mas lá está, muitas... Olá, uma vez mais, pessoal. Bom, tivemos aqui um problema técnico, tive que fazer aqui uns cortes, como deram conta. Infelizmente, a minha assistente aqui deu bandeira, ok? É verdade, a verdade é essa, vai ser
cortada no cachê, não é? Achas que é uma boa técnica, não é? Acho que Né? é espetacular. Estamos aqui a conversar, de repente caiu tudo. Não, É uma coisa estranha, né? Acontece, né? Antes isso como uma coisa má. Ninguém se magoou, o que interessa. Caiu, mas ninguém se magoou. Bom, muito bem. Eu ouvi dizer, alguém me disse que tu és viciado em pijamas. Eu adoro pijamas. Eu coleciono pijamas. Pijamas e canecas para ironia do destino. É? Portanto, tá bem, tem que ser pronto. merch, tem que ser merch. Tá bem, pronto. Merchandising. Eu tenho imenso. Eu adoro colecionar pijamas. É um vício. Mas porquê? Porque trabalhas em casa? Trabalho em casa. Aliás, isso é uma das mais-valias na tua profissão. É, exatamente. É que quando tenho reuniões é só vestir uma camisolinha simples. De resto, Quando daqui tens para baixo que parece aquele vídeo que apareceu no tempo da pandemia, daquele indivíduo que estava com fato e tal, de repente a mãe apareceu, ele levantou para alguma coisa. Exatamente. E aliás, eu até comprei uma Eu também cadeira... podia fazer agora o podcast. Olha, é bem Só pensado. parece aqui, pessoal. Com a ironia do destino, eu comprei uma cadeira gaming que é mais larga na base, que é exatamente para se eu tiver que ter uma reunião, uma coisa do género, poder estar de pernas cruzadas, em cima da cadeira, e não se passa nada, é só me vir daqui para cima. Meu Deus. E aliás, eu até fui mais esperta ainda, comprei pijamas... Atenção, os teus bosses podem estar a ouvir. Não duvido que nenhum deles é Tuga, portanto estamos bem. Estamos bem, não é? Estamos bem. Eu posso legendar aqui o vídeo. Não! Isso é que não. Mas eu tenho pijamas que quase parecem roupa de sair à rua, portanto nem sequer notam. Nem sequer nada. Nem sequer é fantástico. Eu gosto, por acaso gosto de pijamas Camuflagem. também. Gosto. Eu sou muito boa em camuflagem. És, não é? É. Aliás, começa com o meu cabelo. Vê-se. Não, é que tu vieste mesmo a decorar aqui, a combinar, né? É, eu já disse, bem que fazer um episódio de Natal. Olha, mas pronto, durante o tempo que nós ficamos aqui off, e mesmo já aqui também para terminar, Sim. que eu sei que também tens muitas coisas para traduzir, não é? Felizmente. Felizmente, e esperamos que assim continue. Entretanto, e jogar. E também. jogar É verdade. imenso. E jogar. Falamos sobre uma coisa muito interessante, que é a questão, por exemplo, e aliás, é o que estávamos a falar quando houve aqui o problema Sim. técnico, que era a questão relacionada então com o movimento do americano, Do Black Lives Matter, sim. Black Lives Matter, e que epá, também muita coisa me passa ao lado, Sim. mesmo, que era um movimento Sim, antigo, era muito antigo, acho que era da década de 80. e que, Acho que começou na década de 80. e que tu tiveste uma situação mais ou menos, portanto, até tu acabaste de me explicar porque é que falamos sobre aquilo, né? Sim. Porque que tiveste que fazer uma tradução, Exato, uma transcrição. uma transcrição, no caso, e que o problema foi que era a de um linguagem. afro-americano, não é? Exatamente. Que, portanto, falava várias vezes a palavra nigger. Exatamente, ou seja, eu para traduzir para português tive que aprender, digamos, a linguística do que eles estavam a dizer. E é assim, para traduzir aquilo que eles estavam a dizer, ou das duas uma, ou era efetivamente técnica e traduzia de forma adequada para o cliente, ou então eu simplesmente cortava aquele bocado. Só quer dizer que a questão, se eu cortasse, era penalizada. Se eu não cortasse, fui penalizada na mesma porque o meu cliente não gostou, porque chamou-me racista, porque eu estava literalmente a traduzir uma coisa que estava a ser dita. No caso era... Portanto, A palavra nigger, exatamente. nigger. Eu pessoalmente não vejo problema nenhum e acho muito bem que eram... Isto é uma palavra só para pessoas de cor. Ok, não tenho nada contra, mas a partir do momento em que envolve e interfere diretamente com o meu trabalho, acho que não me podem chamar racista porque interfere diretamente comigo. É que se tu não disseres a palavra, portanto, não estás a fazer uma transgressão, uma transcrição a linear. Exatamente. Porque acabas por que tecnicamente ocultar ou... Exatamente. Nem sequer estou a usar a palavra em si. Eu estou literalmente a traduzir da palavra em causa para o meu irmão negro. Que não tem Tipo, maniga. Exatamente. Ou seja, uma pessoa estava repetidamente a dizer aquilo e eu simplesmente nas frases estava a fazer a transcrição da forma mais educada, coesa e coerente possível. Mesmo assim fui criticada e chamada de racista só porque a pessoa na chamada diz uma coisa e eu estou a traduzir o que na minha linguagem se adapta. Ok. O que faz sentido para ti. Exatamente. Porque o processo de tradução ele envolve a escutativa, Exatamente. não é? A leitura... A leitura ou a audição de qualquer que é coisa. ativo, portanto tens de estar conectado. Sim. Tens que interpretar e depois descrever tendo em conta o interlocutor. Exatamente. Porque tu tens que enquadrar a pessoa, portanto ele tem que perceber. É um trabalho. É um problema, e é um problema, porque lá está. É que ainda por cima, dado o facto que, independentemente de tudo, sou branca, não é? Assim dizer. E estarem a dar uma chamada, que foi, naquele caso foi uma chamada, foi um fecheiro áudio,
ou uma pessoa de pessoas de cor, ou uma pessoa branca, para fazer uma transcrição e tradução, é do género, ou das duas uma, ou me estão literalmente a dar algo para, como se costuma dizer, a casca de banana no chão, então eu não sei. Porque assim, e eu que eu saiba, a minha tradução de O Meu Irmão Negro não é malicioso em... Porque eu podia simplesmente... É que nem, tecnicamente, como a palavra não tem tradução, eu podia pegar de um lado e pôr do outro. Mas não, eu tentei ser educada, eu tentei ser coesa, tentei ser o mais tátil possível para não haver suscetibilidades. Mas, no entanto, houve nem mesmo porque sou racista porque traduzi uma coisa que foi dita cerca de 550 vezes numa chamada. Não, não pode ser. Não pode ser. E por isso é que a situação do Black Lives Matter é extremamente importante, mas toda a gente, independentemente do tom de pele, tem que entender que quando é, no caso, uma tradução, quando é um caso de eu ter que falar de alguma coisa, e se tenho que compreender o que está a ser dito, eu vou ter que aprender aquela cultura. Eu vou ter que aprender aquele vocábulo. Isso não é uma apropriação cultural? Eu não considero. Para mim, a cultura é uma coisa que tem que ser celebrada entre pessoas. Não é uma coisa que se apropria, não é uma coisa que se rouba, não é uma coisa que... Não é uma amálgama, nem sequer tem que se juntar ou se unir. Não. Eu acho que tem que haver todas as etnias, todas as raças, todos os credos têm que ter as suas individualidades culturais. Mas celebrem-nas. Não vamos estar aqui numa de... Não, por exemplo, no caso das pessoas de cor. Não, as tranças são uma coisa tipicamente da nossa etnia, da nossa raça. Não podes usar porque és branca. Mas e se for uma pessoa de cor a fazer, mas... Porque eu gostei genuinamente e for uma pessoa de cor a fazer, mas a pessoa que as fez é que é racista ou sou eu? Lá está. Se o impasse não passa a ninguém. Tal e qual com a comida. A comida que é uma das coisas que o mundo mais adora. E eu gosto de comida mexicana, eu gosto de sushi, eu gosto de comida japonesa, principalmente adoro noodles. Ou seja, estou a fazer apropriação cultural porque gosto de noodles? Só porque visto kimono, porque acho que é extremamente elegante, estou a fazer apropriação cultural. Porque gosto de tranças tipicamente africanas, estou a fazer apropriação cultural. Não, eu estou a celebrar uma cultura. E fazendo com que ela não morra, não é? Exatamente. Porque se a gente não celebra, ela desaparece. E nem é só isso, é que se as pessoas se esquecem que esta cultura existe, a história desaparece também com ela. Por exemplo, quiseram destruir, e foi um trabalho que eu também tive que fazer já há muitos anos atrás. Foi uma espécie de um mini documentário sobre as estátuas que foram demolidas nos Estados Unidos à altura da escravatura. E eu isso achei bem, mas deveriam ter sido demolidas de uma forma diferente. Deveriam ter sido demolidas de forma, digamos, com uma intervenção política e policial. Não era simplesmente as pessoas chegarem lá com cordas e puxarem aquilo. Não, tem que ser uma coisa que vivemos numa civilização, tem que ser devidamente bem feito. E atenção, eu quando fiz a tradução desse documentário, fiz simplesmente a tradução do que estava a ser. Eu fiz uma transcrição do documentário, não foi legendagem. Basicamente, as pessoas ficaram ofendidas comigo, porque no fim estavam a pedir de género, eu como era branca, dê-nos a sua opinião do que é que achou deste documentário. E quando eu disse que é preciso ser feito, foi feita da forma errada, chamaram-me racista. É do género, não, eu não estou a ser racista porque eu acho que aquilo que fizeram era necessário ter feito. Mas, tal e qual como o resto, está lá uma questão histórica. E as pessoas têm que olhar para aquilo, exatamente como ainda há um bocado do muro de Berlim em Berlim, não que é para está referenciar, lá, que é para não morrer e para não se morrer, para ficar bem assente, bem patente que aconteceu. Porque o tempo leva às histórias, não é? Exatamente. E depois o que é que nos resta? Os livros? Não. Nós temos que ter algo visual. Temos que ter algo... Não é simplesmente os museus. É do género, podemos olhar para por exemplo, uma estátua, ou até mesmo a bandeira da Confederação Americana, que é a bandeira que se usava na altura. Que também fiz trabalhos sobre isso. Ok, ela existe. Para um documentário? Não, foi simplesmente um trabalho sobre o tópico histórico da bandeira. E a bandeira existe. Quer queiramos, quer não. E foi também uma tradução. Quer queiramos, quer não, a bandeira está lá, a bandeira existe, ainda há quem a use. Mas há duas formas de ver aquela bandeira. Respeitar e ver que aquela bandeira existe e a história não se voltar a repetir, mas servir como memória. Ou então deixar... banir completamente a bandeira, banir tudo e qualquer rastro da história, e as pessoas mais tarde voltam a repetir o erro. Porque esquecem, porque nem têm a referência de que aconteceu. Exatamente. Não tem história nenhuma. Não tem nada, ou seja, daqui por
5 ou 6 gerações, já ninguém sabe o que é que aconteceu, mas a minha geração, que vai ser provavelmente a geração dos velhotes, é que vai estar a reclamar, tipo, saiam do meu relevado a título histórico. Não pode ser assim. A história está lá. Quer queiramos, quer não. Ela aconteceu. E a ironia das ironias. Isto é um fun fact para a história, que não tem a ver com tradução, mas é giro. Os portugueses foram os primeiros a abolir a compra, a venda e a obtenção de escravos no mundo. Portanto, nós fomos os primeiros sem alguma coisa decente. Vá lá. Mas é engraçado, fomos os primeiros a abolir a escravatura. Nós temos, as pessoas de cor têm tantos direitos quanto os outros. Demorou um bocadinho a ser implementado? Sim. Claro, como é óbvio, qualquer lei demora a ser implementada. Mas resultou. No entanto, ninguém sabe disso. O que quer dizer que não foi enfaseado o suficiente na história para dizerem, os portugueses, afinal de contas, foram à Índia, foram ao Brasil, foram donos de metade do mundo. Mas ainda assim reconheceram que nesse périplo houveram situações menos boas. Fizemos um passo enorme a nível de cultural e para a humanidade. Exatamente, e ninguém reconhece isso. E isso é outro dos pontos que também interfere muito na tradução, que é, se uma pessoa não compreender uma cultura, atrás de uma cultura está uma história. Atrás da história está uma pessoa, em regra. Porque, como se costuma dizer, para começar uma evolução basta uma pessoa. E atrás disso tudo, se nós não entendermos o enredo total de uma situação, porque, por exemplo, estamos a falar de uma palavra que é negada, que não se pode dizer N-word, não se pode dizer, os brancos não têm direito a dizer, e respeito isso. Mas, por exemplo, num contexto histórico, essa palavra existe. E quer queiramos, quer não, eu como branca tenho que saber da existência dela para o meu trabalho. É usada hoje em dia em 2023 da mesma maneira que foi usada em 1500. Com outra intuação, mas foi. Hoje em dia, essa palavra acho muito bem foi apropriada com outra força, mas para o meu trabalho já não posso usá-la. E é trabalho que estamos a falar. E tem uma situação, lembra, portanto, há um filme. Exatamente. Eu não me lembro, não sei se lembras que haviam 2 atores, um negro e um branco, né? E o negro chegava a um bar e cumprimentava o negro e o outro, what's up, my nigga? Yeah. E o branco, quando disse não tipo, pode ser. Branco, tu não podes me chamar de negro, sou negro, é que me pode me chamar de negro. Exatamente. Tipo, eu. Exatamente. São cenas, eu né? acho que lá está, cultura é linguagem, cultura, história. Se nós não tivermos noção das 3, tudo falha. Tudo falha. Esse seria um recado para deixares a quem, por exemplo, eventualmente que tanto deseja entrar por esse setor. Sim, se querem enverdar por tradução, ou mesmo por... Nem sempre é só tradução, é por história ou por outra coisa, seja por que área for. Até mesmo no dia-a-dia, em tudo. Mas no caso da tradução, se uma pessoa quiser enverdar pela tradução é do género, tenham consciência que é linguagem, história, linguagem, cultura, história. Se não estarem as 3 devidamente, se não tiverem noção que as 3, quer queiram, quer não, estão interligadas, vão falhar redondamente. Porque é uma coisa que, ironicamente, até como a língua portuguesa. Se nós formos ler os Lusíadas, por exemplo, a linguagem que é usada nos Lusíadas não é a mesma que a de agora. No entanto, respeitamos os Lusíadas como obra nas escolas. Então porquê é que nós não respeitamos o resto? Porquê é que não respeitamos as palavras que não se devem dizer, as palavras que se devem dizer, as palavras que são apropriadas, reapropriadas e entre tudo, sem qualquer tipo de desrespeito? Porque uma coisa que eu aprendi com este trabalho foi: as palavras só têm o peso que as pessoas lhes dão. Portanto, se eu pego numa palavra que eu, tecnicamente, não posso dizer título lúdico, e tudo bem, eu não tenho intenções de usar isso como título lúdico, mas para o meu trabalho eu tenho que fazer a tradução, tenho que usar aquela palavra para a traduzir ou para a contextualizar. Se me proíbem, me chamam racista porque literalmente estou a fazer o meu trabalho, há um double standard um bocado chato. Porque é do género, se eu estivesse a dizer isto num tipo... For fun? Não, aí não. Aí existe um paralelo que eu não passo, da mesma maneira que, por exemplo, existe um slang que as pessoas que cor adoram usar com os brancos, que é cracker. Porque as bolachas são branquinhas, as bolachas de água e sal. Sério? E parte tentou. As pessoas de cor podem nos chamar crackers, mas enquanto a partir não podemos usar a palavra... Lá está o double standard. Para mim, lá está. Tudo tem que ser celebrado. A história, por muito má que seja, tem que ser celebrada. A cultura, por muito má que tenha sido, tem que ser celebrada. E a história
tem que ser... E a linguística tem que ser olhada e celebrada e partilhada. Porque senão nós não podíamos aprender alemão, não podíamos aprender espanhol, francês... Estamos a apropriar-nos culturalmente. Exatamente, não podíamos aprender língua rigorosamente nenhuma. Não posso te convidar para ir comer um sushi. Não, nem eu posso ir comer noodles. E um barbecuezinho, não? Também não podemos nada. Que é isso? Não. Não, vamos comer uns tacos, também não podemos. Não. Fica mesmo só aqui com bife, batata frita. Exatamente. E eu vou acabá-lo. E se tiver grande sol, não podemos usar sombreiro. Bom, mas pronto, para concluir, para já, Isa, eu sei que é uma conversa que nunca vai acabar. É como as cerejas. Só acabam quando duram mais. Toma! Pronto. Mas olha, foi um prazer enorme. Epá, não tens noção. Sinto-me honrado. Obrigada. Verdadeiramente. Igualmente. Sei que fizeste uma viagem. Sim. É verdade. Mas foi fantástico. Eu agradeço imenso. E é só lhe pedir assim, já para finalizar, alguma coisa que eventualmente tu não tenhas dito ou não tenhas perguntado, que tenha te saltado, assim. Porque vais que quando tu vais no carro, vais dizer, verdade! Dou-te a chance. Sim. A única coisa que eu digo é, ao estudarem uma língua, seja ela qual for, aprendam o calão da língua. Respeitem o calão se forem no caso dos americanos, respeitem-no, não abusem dele. Joguem jogos e principalmente com os jogos aprendam. Porque há muita coisa para aprender com os jogos. Desde os Call of Duties aos Fortnites, aos jogos como Assassin's Creed, não há limitações. Aliás, deixo aqui um fun fact muito engraçado. Quando Notre Dame ardeu, a empresa que fez o Assassin's Creed, França, o governo francês, pediu à Ubisoft, que por ironia também é francesa, que tinham os projetos de fio a pavio de Notre Dame e eles fizeram uma maquete e também deram os projetos completos de Notre Dame de um jogo. Uau. E isso ajudou imenso a reconstruir Notre Dame. Portanto, lá está a cultura. Quando se pega na cultura, se põe dentro de um jogo, isso não é apropriação cultural, isso não é nada, é partilhar e celebrar uma cultura. Uau. Portanto... Não, olha, só mesmo para finalizar sobre esse tema, há uma rainha angolana, que é a rainha Ginga Mbandi. Já, o nome não me estranho. Yeah. E foi feito um filme, acho que a mulher do Will Smith é que foi atriz, não é? Acho que foi Realizadora, ok, pronto. Só sei que o filme foi feito por os americanos. E tipo, há uma corrente em Angola a dizer, não pode! Como é que a nossa rainha? Quem vai fazer são os outros, não pode. Ser nós a fazer. Como é que os atores não são atores angolanos e estão a falar da nossa... Se for historicamente accurate, ou seja, se for historicamente não há margem de erro, não vejo qual é o problema. Só vejo problemas se for, por exemplo, um caso de um filme japonês ser um branco a fazê-lo, não é? Aí sim, existe um caso de destoar. Agora, por exemplo, se for um filme japonês ou chinês, ou não sei o quê, e for com o Jackie Chan, eu não me vou sentir ofendida. Jackie Chan é asiático. Para que é que eu me vou sentir ofendida? Agora, se fizessem esse filme em que a rainha era branca, aí sim, era destoar um bocado, não é? Até a tua rainha Ginga, imagina. Era branca. Não, isso já era isso, destoar. Agora, se respeitarem a cultura e respeitarem a história e fizerem um filme com respeito, eu não vejo problema rigorosamente nenhum. Lá está, não é apropriação cultural, é respeitar e partilhar e celebrar a cultura. Exatamente. E na tradução isso faz, tem que ser imperativo mesmo. Imperativo. Língua, cultura, história, em tudo. Fantástico. Foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado também a vocês que estão aí do outro lado, fazem parte dessa comunidade. Hoje tivemos aqui a Isa, que é tradutora, uma heroína. Portanto, hoje estamos aqui a falar sobre aliás, o nosso programa é os heróis do dia a dia. Nós queremos, como vocês sabem, trazer aqui profissionais para conhecer um bocadinho o dia a dia deles, para saber o que é que envolve o trabalho, para que possamos então inspirar outras pessoas a enverdar, em caso queiram, tanto na profissão, e também dar-nos aqui o privilégio de conhecer então os meandros, né, da profissão, que é para podermos respeitar ainda mais, conhecer e valorizar. Quando a gente não conhece, a gente não consegue valorizar, não é? A lógica é essa. Entretanto, é um prazer estar aqui. Foi um prazer também ter-te aqui, como disse há pouco tempo, Isa. Portanto, é um prazer estar aqui sempre que é possível, para nos dar aqui a conhecer outros profissionais. Como sabem, eu peço sempre, porque é mesmo importante, por favor, cliquem aqui no... Já agora, estás a seguir a página? Acho que sim. Não. Aqui, por acaso, aqui não tenho no logado do YouTube. Não uso o YouTube no telemóvel. Não? Não. Tem? Sim. A tua assessora tem, não é? A minha assessora tem. Tem, muito bem. Eu não uso telemóvel no YouTube no telemóvel. Sério? Não tem battery drainer?
Drena uma bateria. A sério? A sério. E então dados? Pronto, imagino. Bom, então, pessoal, boa dica. Vou tentar fazer isso. É só que eu não consigo. Pronto, enfim. É para isso que eu tenho um computador. Pronto, enfim. Bom, pessoal, como eu estava aqui a dizer, não se esqueçam, por favor, sigam aqui a nossa página, comentem, participem nessa comunidade. Eu quero fazer um pedido a vocês, que aqui nos comentários identifiquem outros profissionais, outras profissões que vocês acham que faz todo sentido estarem aqui presentes, representados, ok? Então, um forte abraço. Alguém aqui entrou na página, na nossa página, estou a ver aqui o nosso enfim. Pessoal, muito obrigado uma vez mais. Desejo tudo de bom e tudo na paz. Vamos fechar aqui com um brinde, que é assim que nós fazemos sempre. Eu perdi-me um bocado agora há pouco, porque a minha assessoria aqui, tens que beber, a minha assessoria clicou aqui no nosso vídeo e eu comecei a ouvir a nossa vinheta. Mas pessoal, um forte abraço, até a próxima, ok? Estamos juntos.